Boa noite, meus amores, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu venho falar um pouco sobre um escolhido de Deus, sobre Davi. Quantas vezes a gente se acha pequeno, que ninguém está nos vendo e que outro pode até ocupar o nosso lugar. Mas acredite, Deus não coloca ninguém no lugar da gente, e aquele que Ele escolheu e chamou não vai ser substituído por nada e por ninguém. Você pode até não estar naquele momento, mas Deus vai fazer que todos lhe esperem e lhe honrem, porque quando Deus chama e escolhe, não adianta, não adianta. E aqui fala um pouco, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 12, que diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jesus: O Senhor não tem escolhido a estes. Passou 7 na frente de Samuel. Samuel era um profeta de Deus, que Deus colocou nas mãos de Samuel a missão de ir atrás na casa de Jessé, o escolhido dele. Ele disse a Samuel que na casa de Jessé tinha um que ele já tinha provido a rei. E Jessé, pai de Davi, já tinha passado todos os seus irmãos, seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Samuel já sabia que aquele que Jessé foi chamar era o escolhido de Deus, e já deu honra a Davi e mandou todos esperar de pé pelo escolhido de Deus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este é mesmo. Este é mesmo. Então, parece que eu imagino aquele menorzinho, estava cuidando das ovelhas do pai. Em algumas Bíblias, eu li em algum canto, que ele cuidava de poucas ovelhas do pai no deserto. Então, eu imagino que estava ali Samuel e Jessé. Jessé tinha mostrado todos os filhos, o que ele considerava ser um daqueles, porque eram homens, né, preparados, homens de guerra, enfim, homens preparados. E aquele que
estava cuidando das coisas dele, das ovelhas dele, por um momento ele esqueceu, por um momento. Eu acho que ele imaginou tudo e ele mostrou tudo o que ele tinha para Samuel, mas por um momento ele esqueceu de Davi. Mas quando Deus chama, quando Deus escolhe, o homem pode achar o que for, pensar o que for, não adianta. E Deus não vai substituir você por outra pessoa, mesmo que naquele momento você não esteja ali. Mas Ele vai fazer com que vão atrás de você, porque quando Deus quer, quer. É igual Mefibosete. Mefibosete estava lá em Lodebar, numa terra de esquecimento. Não andava, aleijado, vivendo uma vida deplorável. E eu acredito que Mefibosete, na cabeça dele, ele até tem a passagem que diz assim, que ele se comparava a um cão morto. A um cão morto, além de ser cão morto. Então ele se comparava a um cão morto. Então eu acredito que ele lá em Lodebar, ele imaginava que uma hora ia morrer. Não imaginava muita coisa acontecer na vida dele, não. Ele estava lá naquela terra de esquecimento. Só que para Deus não tem isso, não. Deus não tem isso. Ele era neto de Saul, herdeiro de Jonas, de Saul. E ele acreditava que o que tinha de dar já tinha dado. Quem ia lembrar dele? Era aquele cão morto, quem ia lembrar dele? Mas não adianta, quando Deus quer que alguém lembre da gente, que a gente saia daquele lugar de humilhação, de esquecimento, de abandono, Ele faz alguém lembrar da gente. Ele faz alguém lembrar da gente. E Davi, quando estava rei, perguntou a um dos servos de Saul sobre o filho de Jonas, se tinha algum herdeiro, enfim. E aquele servo lembrou de Mefibosete, e Davi mandou chamar Mefibosete. E não só ele ganhou a herança que cabia a ele, mas ele sentou na cadeira de honra e comeu com o rei. Então, e a vida dele mudou completamente. Então, aquele homem que achava que nada iria mais acontecer na vida dele e que era o fim, quantas vezes a gente acha que nada vai mudar, nada vai acontecer, que vai ser uma vida comum mesmo, que todo dia vai ser o mesmo, que nada vai acontecer e que a gente tá tipo esquecida. Mas aos olhos do Pai, não. A gente pode estar até numa terra de esquecimento, de deserto, de aridez, mas quando Deus quer lembrar, Ele lembra, como Ele lembrou de Agar. Ele não deixou Agar falecer onde Agar se encontrava. Então, quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, Ele não precisa de telespectador, de alguém que indique, que mostre. Não, Ele usa as pessoas e faz acontecer e faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Então, aquele jovem, aquele menor da casa, foi justamente quem Deus queria. Deus já conhecia Davi de muito tempo. Deus já estava olhando para Davi há muito tempo. Para o pai de Davi, para Jessé, era só um filho
que estava cuidando das ovelhas dele, e normal. Só que aquilo que Jessé não estava vendo, Deus estava. Deus estava vendo tudo, toda hora e todo tempo. E honrou. E honrou. Aquele menor seria o futuro rei e que iria sentar na cadeira de honra. Aquele apacentador de ovelhas. Deus viu nele algo tremendo, extraordinário e que não poderia ser substituído por ninguém. Então, tem até aqui no versículo, no capítulo 17, do versículo 37, que Davi falando. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrou da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi precisava daquilo. Se Davi tivesse precisando daquilo, Deus teria chamado um dos irmãos dele. Não teria chamado o apacentador de ovelhas. Teria já chamado um homem de guerra, entre aspas. Não tinha chamado o cuidador de ovelhas. Ele não precisava daquilo. Ele não precisava. Deus, quando ele nos chama, ele sabe por que ele estava chamando. E ele chamou exatamente Davi, ruivo, o menor, o apacentador de ovelhas. Aquele que matava urso, matava leão, e que Deus viu que era ele, que da mesma forma que ele tinha matado o urso e o leão, ele mataria Golias, e ele não precisava daquilo. Ele não precisava daquilo. Não queira colocar coisas que não existem. Porque quando Deus me chamou e te chamou, foi exatamente como você é e como eu sou. Então, se a gente colocar coisas, a gente vai estar deixando de lado aquilo que Deus acreditou e nos chamou quando a gente já tinha. Então, vamos entender que Deus viu algo em você que ninguém viu, que talvez nem você viu, e que é suficiente para Ele, que é suficiente para aquilo que Ele quer. Porque se Ele quisesse chamar uma pessoa mais inteligente, mais entendida, Ele saberia chamar. Mas Ele quis chamar você. Ele quis chamar você. E o que lhe faltar e o que você não tiver, ele fará. Mas Ele chamou, foi você, não foi outra pessoa, foi você. Ele via quando aquelas ovelhinhas se perdia das outras e vinha o urso e vinha um leão matar. E Davi ia com toda a força, com toda a fúria, salvar aquela ovelhinha da boca e das garras do leão
e do urso. Jessé não via isso, mas Deus via. A vontade que ele tinha, o amor que ele tinha por aqueles animais. Ele não queria perder nenhum. E ele ia para cima do leão e do urso. Ele vinha para cima do leão e do urso. E Deus via tudo isso. O interesse dele, o amor dele, a luta dele, com o que ele tinha naquele momento. Não foi a aparência de Davi que chamou a atenção de Deus. Foi o coração de Davi. Foi o coração de Davi. Então Deus viu em Davi alguém realmente capaz de sentar numa cadeira de honra, de cuidar daquilo que ele ia colocar nas mãos. É tanto que a primeira batalha de Davi, as primeiras foi com os ursos e com o leão. Com o urso e com o leão. Mas primeiramente assim falando, depois que ele foi escolhido, tudo, foi de Golias. Foi de Golias. E Deus já sabia que ia ser vitória garantida. E quando Davi se colocou perante aquele gigante, aquele Golias, Davi entendia que o Deus que ele acreditava e que ele confiava e que ajudou ele a matar urso, matar leão, era o mesmo que ajudaria ele a matar aquele Golias. Porque Deus sempre cuidou dele, sempre cuidou das ovelhas dele e ajudou ele a fazer isso muito bem. Então, Davi sabia que era capaz de derrubar aquele Golias, não por ele, mas por quem estava com ele. E então não tenha medo de nada, tenha temor a Deus e tenha certeza que Deus ele não errou quando te chamou. Ele sabe da sua força, das suas fraquezas, das suas debilidades. Ele sabe de tudo. Mas você não está sozinha. E quando ele te chamou, ele sabia por que estava te chamando. Mesmo com tantas debilidades, tantas fraquezas, mas ele sabe. Ele sabe, é impressionante. Nem nós confia, às vezes, na gente como Deus confia na gente. Às vezes a gente não confia na gente, mas Deus confia. Porque a gente olha pra gente e diz, meu Pai, meu Jesus, o negócio é grande demais, é gigantesco demais. Mas Ele sabe o porquê de tudo. Confie nele. Confie que realmente ele sabe o que ele está fazendo. E para a batalha que ele quer, para o gigante que ele quer, talvez aquilo que você acha que não é tão importante, talvez seja o mais importante que existe em você, que pode derrubar aquele Golias, aquele gigante. Tá certo? Então é isso, a palavrinha de hoje é essa. Eu não sei com quem eu vou falar, mas eu tô fazendo minha parte. Minha gente, esse meu canal é bem novo, bem novo. Foi criado recentemente agora. Foi criado bem recente agora. E
Já tinha anos que eu falava só por áudio com pessoas do meu WhatsApp e elas compartilhavam. Só que depois eu resolvi, nas vésperas do meu aniversário, mais ou menos meu aniversário que foi em agosto, eu resolvi, Deus me deu o celular, eu não sabia mexer em YouTube, e aqui mesmo no meu quarto, ele me ajudou a mexer em YouTube. O essencial, o necessário, foi tudo ele que me orientou, não teve ajuda de ninguém. E eu consegui gravar meu vídeo, postar tudo direitinho. É algo bem caseiro, bem simples, faço aqui mesmo no meu quarto. E é algo muito recente, mas já tem um tempinho que eu passo a palavra de Deus. E meu intuito é levar um pouco da palavra de Deus, da minha fé, de alguns testemunhos. É algo bem caseiro, mas que eu faço de todo o coração. É bem caseiro mesmo, mas é algo que eu faço com todo o meu coração, que meu maior intuito é ajudar vidas através da palavra, através do meu testemunho, através dos meus vídeos simples mesmo. Não tenho nenhum estudo em teologia, em nada. É uma fé bem genuína, construída através das minhas dores, dos meus encontros com Deus, minhas experiências com Deus. E é isso. Não sei como vai ser o trabalhar de Deus, mas eu acredito que Ele quem falou comigo e que seja feita a vontade dEle. O meu maior prazer é falar dele, e se eu alcançar pelo menos uma vida, para mim já é suficiente. Já é suficiente saber que uma pessoa não estava tão bem e depois ficou bem e conheceu Jesus através da minha vida. Pelo menos uma pessoa, para mim já é suficiente. E é isso. Que Deus abençoe vocês, a sua casa, o seu lar. E nunca perca a esperança, nunca coloque a sua esperança, a sua confiança, nem você, nem no seu entendimento, não. Coloque em Deus e tudo dará certo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau.